Fala, campeão! Thiago Linhares na área. Hoje eu estou aqui com mais uma fera, Fernando Rolim, treinador de cavalos e de pessoas e também atleta do esporte aí, adestramento clássico. E a gente está com o tema da nossa live aí, domando a mente. Bem, antes de tudo, Fernando, eu quero agradecer pela tua participação aqui em poder contribuir um pouquinho mais sobre você, a tua história, o teu esporte, os teus desafios, essa questão de dominar a mente, que você mais do que ninguém entende muito. Enfim, meu amigo, queria que você se apresentasse. Quem é o Fernando? Qual é o esporte mais detalhado, com mais propriedade que você faz? E, enfim, fala um pouquinho quem é o Fernando Rolê, por favor. Bom, boa tarde, Thiago. Boa tarde aí todo mundo que está nos assistindo. Bom, primeiramente, o Fernando Rolim é um cristão apaixonado por Jesus, apaixonado em buscar a intimidade maior com Cristo e, paralelo a isso, temos outras competências e outros atributos enquanto seres humanos aqui na Terra. Como você mencionou, sou coach já há 12 anos. Sou treinador de pessoas e de cavalos há 20 anos. Coach, eu digo porque depois que estudei a metodologia e me certifiquei. Porém, na verdade, como treinador de pessoas, nós acabamos sendo coach em diversas outras situações, não exatamente só nos processos que a gente tem com os nossos coaches ou com as pessoas que estão aprendendo com a gente. Como treinador de cavalos, eu sou um, um personagem dentro do contexto nacional e internacional que, desde que profissionalmente comecei a atuar, a minha bandeira sempre foi o bem-estar animal e o bem-estar das pessoas. Então, em busca disso, é óbvio que eu precisei aprofundar-me na questão comportamental, tanto de seres humanos quanto dos equídeos. Seres humanos, porque se existe bem-estar animal ruim na relação do homem com o cavalo, normalmente isso é gerado pelo comportamento do ser humano. E dos equídeos, porque se eu desejo ensinar pessoas a se relacionar melhor com os cavalos, é óbvio que eu preciso conhecer sobre a espécie, como essa espécie recebe as informações, como ela recebe os estímulos, como ela pensa, como ela reage por ser uma presa na natureza, quais são os medos, quais são as coragens e assim por diante. Então, diante disso, eu tive que me aprofundar nesse estudo e nesse meu trajeto aí eu tive uma oportunidade de trabalhar com em apresentações dando treinamento foram mais de 20 mil cavalos. E pessoas, aí é um número maior, porque hoje a gente tem essa abrangência em grandes públicos, e rede social, e aí a gente acaba Internet. atingindo um número maior de pessoas que acabam conhecendo e muito se beneficiando daquilo que a gente tem a ensinar. É uma, é uma vasta galera aí que já passou pelas mãos do Fernando, né, Fernando? Mas que legal, rapaz. Muito, muito bom. Fernando do adestramento clássico, treinador de pessoas e de cavalos. Muito bom. Fernando, vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do domando a mente. Fernando, me diz aí, antes de conhecer o Thiago Linhares, você já tinha as formações em coaching, você já foi um treinador, é um treinador de cavalos, é um treinador de desenvolvimento que desenvolve pessoas também. O que fez o Fernando vir atrás de um coach esportivo para treinar o treinador de cavalos e treinar o treinador de pessoas? Bom, primeiramente, como você falou, eu sou um coach e eu contribuo com a sociedade com o meu trabalho como coach e eu acredito naquilo que eu
vamos dizer, que eu ofereço como contribuição para a sociedade. Então, se algo que eu falo e que eu, vamos dizer, vendo porque eu cobro por esse trabalho, é algo que eu acredito. Então, em, em diversos momentos, mas com uma certa frequência e talvez em alguns períodos, eu sempre não só ensino aos meus alunos que é importante o conhecimento, que é importante o coach, como eu aplico em mim o auto-coaching e agora, pela primeira vez, um coach. Não, na verdade, é a segunda vez que eu tenho um coach. Da outra vez não era um coach voltado ao atleta, era um coach mais de desenvolvimento pessoal. E todo o processo, quando eu me formei em coach também, a gente trocava ideias com vários outros coaches, a gente aplicava as ferramentas uns nos outros, e isso faz já uns 6, 7 anos. Então, provavelmente hoje encontrei você, provavelmente nós nos veremos muito ainda no futuro, e estaremos compartilhando e contribuindo uns com os outros aí no sentido do desenvolvimento. Então, eu acredito na ferramenta do coaching, e por isso eu busquei por um coach. Você está numa fase nova na sua vida, né, Fernando? Você, pela segunda, você passou lá nas suas formações, então, processo de estágio, pro bono, você trouxe um coach para te ajudar na parte pessoal, desenvolvimento mental e desenvolvimento humano mesmo. E aí a gente, algum tempo depois, você vai atrás de um coach focado nessa área esportiva, principalmente para dentro do seu esporte, que é o adestramento clássico. Qual foi o motivo, Fernando, de trazer o coach para mais profissional mesmo, focado nessa parte do adestramento clássico para o atleta Fernando Rolim? Bom, acho que é importante a gente, e principalmente quem está assistindo, entender sobre essa jornada. O Fernando Rolim, ele já vem desenvolvendo pessoas e treinando pessoas desde 2004. Graças a Deus, muito bem sucedido nessa área, porém, sempre nessa relação homem-cavalo em busca de aperfeiçoamento. Em 2015, eu fui em busca do adestramento clássico, que é uma modalidade equestre olímpica, aonde os exercícios que são avaliados nessa competição, nessa modalidade, são oriundos de exercícios do cavalo de guerra, então exercícios muito precisos, que existe uma necessidade de boa comunicação do cavalo com o cavaleiro, e aí tem todas as regras que envolvem a postura militar, de posicionamento em cima do cavalo. Então, nós que participamos do mundo do cavalo, a gente entende que é a equitação mais correta e mais elegante, vamos dizer assim. É claro que toda equitação ela tem a sua cultura, as suas raízes culturais e ela não deixa de ser correta. Correta que eu digo aqui é com questão a posicionamento mesmo e linguagem corporal. Nenhuma está errada. São só diferentes formas de se aplicar o jeito de equitar o cavalo, ou seja, de estar sobre o cavalo. Bom, baseado nisso, eu fui em busca de aprendizado. Procurei um professor que para me dar aulas de adestramento e para mim começou tudo a fazer muito sentido, conectando muito com o que eu já fazia muito, que era iniciar um potro chucro, ou seja, eu pego um potro chucro que nunca teve relações comigo, principalmente, e com poucas com outros seres humanos, e ensino ele até a receber a sela e o cavaleiro pela primeira vez em uma demonstração aí que gira em torno de 1 hora e meia. Então, esse foi o meu, vamos dizer assim, o meu pocket, que eu viajei o mundo inteiro, mas o Brasil, todos os estados brasileiros, ensinando como as pessoas podem fazer isso sem violência.
e vai ensinando o cavalo a permitir que o cavalo coloque, o cavaleiro, o treinador coloque a sela e monte o cavalo pela primeira vez. Paralelo a isso, eu sempre tive uma linha também que acaba sendo a mesma de contribuir com cavalos que já têm traumas, então como reverter esse quadro do trauma, e o trabalho em liberdade. O que que é isso? Aí é o refinamento das habilidades de liderança do ser humano em realmente motivar o cavalo a querer segui-lo e fazer, sei lá, mudanças de direção, mudanças de movimento, sem que haja algo físico conectado com o cavalo. Então, aí é uma conexão muito forte que o cavaleiro tem que conquistar com o cavalo, e aí entra as questões de habilidades de liderança, que são implícitas e universais, a habilidade de liderança é a habilidade de liderança. E, paralelo a isso, eu quis aí falar da sua questão, né, do adestramento. Pô, eu consegui isso com mais precisão. O adestramento já envolve embocadura, a gente tem que usar um freio, bridão, mas são exercícios muito precisos e difíceis que até então eu não conseguia ensinar para os meus cavalos. Como reuniões, um movimento que chama piáfio, passagem, mudanças a dois tempos, a tempo. Então, são vários exercícios que, no meu estilo de equitar, eu ainda não tinha parado para me dedicar a aprender. Então, eu me lancei como primeiro desafio, uma vez que como treinador de cavalo, conseguir treinar um cavalo a fazer todos os movimentos do Grande Prêmio, que é o nível mais alto, o nível que vai para a Olimpíada. Então, em 2015, 16, eu já estava nessa busca. Quando em 16 eu fui assistir a Olimpíada do Rio de Janeiro. E aí assisti o dressage, eu vi os competidores lá se apresentando e aí me veio o desafio interno, né? Qual é a diferença deles para mim? E a resposta eu já sabia: horas de treino e dedicação. Por que eu não posso? O que que me impede? E aí eu abracei, entrei nessa jornada. E desde então eu venho buscando. Na época eu falei, bom, primeiro eu preciso achar um cavalo. Eu fui ministrar um treinamento onde o tema era solução de problemas. E aí me trouxeram um cavalo que ninguém conseguia domar ele. Ele já tinha passado por vários treinadores e naquele momento eu creio que Deus me trouxe esse cavalo. Eu treinei ele na clínica, consegui montar ele já na apresentação. E aí eu e minha esposa nós resolvemos comprar esse cavalo. E aí eu comecei a treinar esse cavalo. Primeiro a questão do trauma e em 2023 nós estreamos no Grande Prêmio. 2024 a gente está no Grande Prêmio e agora 2025 a gente continua no Grande Prêmio aí num processo de aperfeiçoamento. Então é isso que a minha história aí dentro do esporte. Boa, Fernanda. E aí, nessas idas e vindas do treinamento do cavalo de guerra, né, a importância dessa comunicação, essa tua eloquência, a tua postura, e você hoje está num processo, Fernando, me ajuda aí. A gente está num processo de uma meta, de um objetivo. A gente tem o objetivo de atingir um certo índice aqui na Terra, né, Fernando? No nosso trabalho, a gente falou muito sobre o principal alvo seu, que é a parte espiritual, que essa a gente não abre mão. E aí, se for da vontade de Deus, a gente tem um objetivo. Se você puder falar um pouquinho sobre essa situação, resumidamente aí. Exatamente. A vida, o ser humano, né, tem essa busca. Por isso, eu sei que a única água que vai matar minha sede é Jesus. Isso eu tenho consciência. E que estou também totalmente disposto à obra do Senhor, e ela é soberana sobre a minha vida. Se Deus falar, deixa de praticar o adestramento e venha participar da minha obra de outra forma, ele sabe que eu farei isso e farei com muito amor. Porém, eu também tenho muito prazer em montar o cavalo e treinar para essa modalidade.
E eu creio que essa motivação de acordar todos os dias de manhã, pensar muitas horas do meu dia sobre o meu desenvolvimento como atleta, isso também vem de Deus. Que eu já falei, já coloquei diante de Deus, Senhor, se não é da sua vontade, simplesmente tira essa vontade de mim. Então eu continuo caminhando fortemente, crendo que isso é um propósito de Deus. Então é óbvio que uma vez que sou atleta, cheguei no nível mais alto, consegui treinar um cavalo, agora eu quero melhorar as minhas notas. E a consequência de uma boa apresentação com notas boas em qualquer modalidade, em qualquer esporte, é te levar para provas mais fortes, internacionais. E aí você começa a participar de um ambiente onde se fala de participar de uma equipe brasileira, no caso, essa equipe brasileira vai participar de um sul-americano, de um pan-americano, de um mundial e de uma Olimpíada. Acho que isso é para qualquer atleta, quando você entra no esporte, acaba sendo as suas metas. E aí é um árduo trabalho em busca de atingir essas metas. É um árduo trabalho desde muito tempo para atingir essas metas e chegar ao ápice aí, atingir esse índice olímpico e por que não participar de uma Olimpíada sobre a tua metodologia, né, que é do bom trato, do bem-estar do animal e compartilhar o que você fez para chegar lá. Então é isso que a gente está aqui em busca disso, certo, Fernando? Muito bom. Fernando, a Exatamente. gente inicia esse projeto, então, a gente faz o trabalho online. Você teve alguma dificuldade desse treinamento online ou como é que foi isso para ti? Uma coisa assim? Confesso que foi uma experiência. Já tive várias reuniões online. Eu, pessoalmente, não ministro coach online até então, não Online. ministrava. Sempre as minhas sessões eram pessoais e eu envolvia o cavalo dentro, das minhas sessões, porque o cavalo ele é um super contribuinte para o processo de coach das pessoas, porque ele é um indivíduo que não nos julga pelo que a gente é, pelo que eu sou, o que que eu já fiz, o que que eu estou vestindo, o que eu não estou vestindo. Ele simplesmente vai demonstrar se a minha habilidade de comunicação está sendo boa, se a minha habilidade de liderança está sendo boa, se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio, se eu não estou perdoando. Então, o cavalo mostra isso, ele é muito sensível a isso. E eu, como o coach, tenho já uma boa habilidade de muito tempo de ter essa leitura do que realmente está acontecendo. E aí a gente consegue mudar mindset muito rápido ali, muda comportamento, muda resultado assim instantaneamente. É óbvio que ali é uma sensação que o coach depois tem que ir para casa e realmente mudar essa chave no seu dia a dia para que haja a transformação verdadeira no seu comportamento, porque resultado é consequência dos nossos comportamentos. Mas então essa experiência no online, como é que foi para ti? Cara, foi boa. Principalmente pensando no processo que a gente espera do coach, que é a mudança interna, Sim, e essa mudança interna modificará os comportamentos externos e, consequentemente, os resultados externos. perfeito. Quer Uma que eu te... vez que E aí, então, pô, eu nunca te vi pessoalmente, nunca te conheci, a gente só se viu aqui online. Eu fui o dia em oração, eu falei, Senhor, estou pensando em fazer um coach, mas que ele quero que seja alguém enviado por você. Procurei na internet, apareceu o seu nome, vou falando que você era um coach de atletas, um cristão, e isso são duas coisas que eram preponderantes para eu tomar essa decisão. Senhor, vou entrar em contato, se for da sua vontade, que permita que flua. E eu estava numa viagem de férias quando eu entrei em contato com você, a gente se reuniu, bateu um papo, eu senti que houve conexão, e aí estamos aqui hoje na última sessão do primeiro módulo. Que fé, hein, meu amigo?
Confesso É, pra ti, Fernando, que eu também dobro os meus joelhos aqui todos os dias e sempre peço, como eu tinha te falado, né? Sempre peço para que Deus coloque a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Então, e você desce do lado desse lado da ponta aí, a gente se cruzou. Que legal. O que que você, Fernando, experimentou durante esse processo, Fernando? Se você pudesse, sim, foram várias situações, várias ferramentas, mas o que que você experimentou como cliente, aqui como atleta do adestramento clássico, não como somente como treinador, mas principalmente o que que você experimentou como atleta aí do adestramento clássico? então, esse ano tiveram várias coisas que vieram acontecendo comigo e eu creio totalmente que é consequência do projeto de Deus para minha vida. Então, eu tomei essas decisões e, paralelamente a essas decisões, eu tive uma mudança muito grande nos meus hábitos. Eu escolhi deixar de beber bebida alcoólica. Eu escolhi ter uma vida mais saudável, tirando o açúcar da minha alimentação, parcialmente, mas diminui bastante. Maior seriedade nos meus tempos de oração diária e maior tempo de dedicação a preparamento físico. Então, contratei um personal para acompanhar o meu preparo físico. Paralelo a isso, Deus fez um chamado e eu senti de ser batizado nas águas. Então, eu fui batizado e, para mim, um significado muito grande de obrigações com o reino, de que não seja simplesmente simbólico, mas que realmente seja um ato de mudança do velho Fernando, da criatura velha morreu e que nasceu um Fernando espiritual, um novo Fernando. Então, que isso seja verdade também no mundo físico. Então, foram grandes mudanças. Algumas competições que eu fiz esse ano com altas expectativas e os resultados não foram atingidos, mas creio que Deus colocou a mão e porventura tive alguns treinadores que me conscientizaram de dar 10 passos para trás, cuidar da saúde do meu cavalo, cuidar da minha saúde e continuar perseverante no propósito que a obra divina ela é feita diariamente, de eu poder acordar todos os dias e treinar, que é algo que me satisfaz muito. E agora é Legal, continuar dentro das metas aí, voltando para as competições. legal. Mas olha que bacana, Fernando. Diminuiu a questão da bebida. Quer dizer, isento Bebida alcoólica eu parei. É. total, né, Fernando? Olha só. A alimentação mais saudável já diminuiu bastante o açúcar, mas é algo que você vem nessa batalha, nessa luta e tá com mais seriedade, com mais tempo de oração, com mais conexão com Deus. Você trouxe, não por causa somente do processo, não por causa do processo nosso, mas por uma decisão sua, nesse projeto, você veio a se batizar nas águas, ou seja, você enterrou o velho eu e começou a ser uma criatura nova nesse projeto com Deus e nesse projeto seu com o seu cavalo, que você acredita muito para uma Olimpíada. Então, assim, eu falei nos bastidores, eu não conhecia o Fernando de antes, mas parece que realmente nas conversas não que são duas pessoas, mas dois personagens que eu vejo um novo homem depois de tudo isso, principalmente depois do batismo, e é bacana saber E isso de essa é a proposta, né? essa Essa é a proposta transformação do que o Fernando. batismo, para mim, significou. Colocando em prática isso tudo, né, Fernando? Colocando em prática Exatamente. a questão da parte do templo, você cuidando da tua alimentação, do teu corpo, você colocando em prática a questão da questão do network, né? Fernando, me aproximo de algumas pessoas e também me afasto de algumas pessoas que não me agregam ou que não me aproximam ou me expelem de Deus. Eu, Fernando, trago essa conexão cada vez mais forte na parte espiritual
Eu, Fernando, vou em busca da melhoria contínua, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento mental. Muito bom. E- Fernando, dentro desse projeto, desse processo nosso aqui, de quase 3 meses, mais ou menos, 2 meses e meio, quais ferramentas que melhor funcionaram para você? A gente falou sobre meta, a gente falou sobre perfil comportamental, a gente falou sobre a roda do atleta, falamos sobre pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, pedimos feedbacks para algumas pessoas especificamente. Falamos sobre o treino mental, que é a parte da visualização, ensaio cognitivo, imaginação. Falamos sobre o estado de flow lá do Mihaly Csikszentmihalyi. Eu quero saber para ti, qual delas você acha que mais funcionou melhor para ti? É, acho que a que mais me trouxe insights foi o feedback de fora. Legal. Eu acho que vários fatores aí me fizeram. A questão de você enviar para várias pessoas que nem sequer deram uma resposta. As que responderam, poucas realmente se empenharam em contribuir falando dos nossos pontos Coragem, fracos com coragem. sem E medo. aí, então isso eu acho que também a gente conhecer pessoas e saber. E teve uma pessoa que me pediu, então agora eu quero que você fale. E aí eu me coloquei no lado dele e eu vi o quão difícil era a tarefa que eu pedi para eles e os compreendi. E se tinha um pouquinho assim de pensar, poxa, que sacanagem, eu me coloquei nos lugares deles e super compreendi o porquê deles também não me responderem, de não se sentirem prontos. E as pessoas que me deram um feedback real, verdadeiro, deu para sentir que foi feito com amor e contribuiu para mim, me fizeram pensar. Eu acho que outra ferramenta que nós falamos hoje mais sobre ela, que eu quero aplicar, é o jejum, que não é uma ferramenta que eu aprendi no coach, que você também não aplicou, mas a gente falou muito sobre jejum, e eu tenho certeza que um dia nós vamos falar sobre isso e vai estar totalmente conectado com uma super ferramenta para o coach de desenvolvimento espiritual e pessoal também. A gente falou Então, aprofundar no jejum. sobre essa conexão do homem na parte mais espiritual para com Deus e do homem para com o cavalo, né? De trazer essa sensibilidade, de ter esse feeling do próprio com o espírito e do homem para com o próprio animal, que é o que o projeto, a intenção do jejum faz, além de a gente estar se oferecendo como um sacrifício vivo. Muito bom, Eu acho que esse treino de vencer a carne que o jejum propõe, ele é um verdadeiro treinamento da da mente, né? mente. Muito Da bom. mente, só que a gente transcende isso e vai para o espiritual, Sim. que é o que realmente faz a diferença nas nossas Nas vidas. nossas vidas, honrando, né, o que a Bíblia fala sobre a parte mental, né? A gente não está se amoldando a esse mundo que come bastante, come um monte de porcaria, come qualquer coisa, a gente realmente está transformando pela renovação da mente, que é o que você, Fernando, vem fazendo com as tuas leituras da Bíblia, com as buscas dos teus profissionais para te ajudar, com a busca da aproximação mais de Deus, com a transformação da tua alimentação, do teu exercício, com os teus cavalos. Muito bom. Fernando, a Você gente falando agora sobre comemorar, me veio assim um sentimento de tipo, vai chegar um momento que quando eu quiser felicitar as minhas conquistas, eu vou jejuar, ao invés de comemorar. beber com bebê, como um beberrão ou com beberrões que comemoram com bebida alcoólica, mas nunca tinha ouvido falar. Muito boa sacada, achei Mas eu da também hora. nunca tinha ouvido falar. Foi a Acabou de sacada vir agora. isso, que Deus me tocou nesse sentido. O dia que você quiser felicitar Adeus. as suas conquistas, jejuando, e aí se a gente agora já está me vindo, né? Moisés foi jejuar, Jesus foi jejuar antes de começar o ministério dele por 40 dias no Sim, deserto muito e, bom. e suportar O as processo, o tentações. projeto, as tentações dele.
A gente está chegando no final aqui, Fernando. A gente está mais um tempinho aqui. Mas eu quero saber hoje de que forma, de que jeito que o Fernando Rolim sai desse projeto aí, desse treino mental aí, desse coaching esportivo. O Fernando ele sai mais fortalecido em todos os aspectos, físico, mental e espiritual. Esse comentário espiritual. É, convicto sobre o que as ferramentas do coach funcionam, basta aplicarmos. Que da mesma forma que eu sou convicto que elas funcionam, eu também sou convicto de que se você não aplicá-las, de nada serve. Eu ouvir falar Sim. do coach ou das ferramentas que você aplicou, se eu não conseguir colocar isso no meu dia a dia e na minha prática. Então, nós como profissionais, a gente aplica muita ferramenta, a gente fala muito sobre os conceitos diariamente e de repente você se percebe, poxa, mas eu não estou agindo de acordo com aquilo que eu falo. E isso para mim é algo, é uma pena muito grave. Para mim, eu estou falando. Individualmente eu me cobro com relação a isso. Eu procuro e quero ser um homem que realmente age de acordo com aquilo que eu falo. Então, é isso. Aquela casa de ferreiro, espeto de pau, eu não quero que seja para minha vida. Então, se eu ensino sobre ferramentas de coach, eu quero primeiro vê-las funcionando na minha vida, em mim, para que eu possa ensiná-las e eu tenho certeza que isso terá muito mais valor para quem receber esse aprendizado e essas informações vindas de mim. Então Ter congruência, né, Fernando, com o que estuda, não ser um obeso mental, espiritual, ou seja, consumir conteúdo e colocar em prática verdadeiramente. Como a Bíblia fala lá em Lucas, né? Não sei se é Lucas, um dos evangelhos, sobre construir a casa sobre a rocha, ser esse homem prudente que sabe o que tem que fazer e vai lá e faz. Muito e bom. obviamente que competências, sejam elas mentais, que a gente recebe essas ferramentas do coach, a gente aplica elas em qualquer situação da nossa vida. O esporte é uma delas, na performance, na educação dos nossos filhos, com os nossos, nosso relacionamento com os funcionários, com a esposa, irmãos, e assim por diante. Então, no caso do esporte, que eu escolhi ir em busca de algo que eu ainda não era competente, vamos dizer assim, estou no mundo do cavalo, bem-sucedido, profissional. E aí eu escolhi, não, agora eu vou pegar uma vertente aqui dentro desse mundo, que é algo que eu não sou competente. E vou me dedicar sabendo que eu precisava de, no mínimo, 10 mil horas de boas práticas. E aí isso, no meu tempo de dedicação, seria isso, no mínimo 5 anos, que hoje já são 10 e eu já vejo como sendo 15 anos que eu vou me dedicar para chegar onde eu quero chegar. Então, são decisões que ele tem que tomar diariamente e ter certeza, né? Porque os anos passam, se a gente for pensar em ciclos olímpicos, né? Não consegui no primeiro, não consegui no segundo, vou batalhar pelo terceiro e assim por diante. Batalhar por assim por diante, jamais desistir, né? E sempre sob os cuidados de Deus. E eu acho que esse jamais desistir, tendo esse relacionamento com Deus de perguntar diariamente, né? Sim. Deus tem algo diferente? Então, Deus me aproximou de um outro projeto que eu fiz há uns 10 anos atrás, que era ensinar sobre liderança e relacionamento a órfãos. Uhum. E agora, semana passada, Deus me trouxe novamente, entraram em contato comigo, me convidaram Olha para só. participar de um projeto, levar os cavalos, falar sobre motivação, sobre liderança. E eu abracei com todo o meu coração e a minha cabeça agora também pensa sobre isso. Então, eu acho que é isso, né? A gente ir fazendo e sentindo que Deus está conosco. Fazendo e sentindo que Deus está conosco.
Fernando, me fala um pouquinho como que está o seu foco hoje, essa questão do, em relação ao seu objetivo, por favor. Cara, eu estou muito focado. Creio que diversas coisas, mas justamente também através do coaching, eu consegui organizar melhor as ideias e o fardo me parece mais leve. E eu acho muito importante porque a jornada é grande. Nós estamos falando de. É grande, não sei, 4, 8, 12, 16 anos. A minha modalidade ela permite que atletas com 60, 65, 68 anos estejam participando de Olimpíada. Hoje eu tenho 44 anos, então é uma são duas coisas da minha modalidade. A gente compete homens e mulheres em nível de igualdade e a idade também, desde jovens de 15 anos até pessoas de 65, 70 anos participando de uma Olimpíada. Então é uma longa jornada. É uma longa jornada e por isso da importância de você ter bem claro esse objetivo e esse foco para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Como você falou, né, Fernando? A gente não vai poder servir a preguiça nos bastidores aqui e a disciplina. Então, realmente vai precisar andar nos trilhos dessa jornada. E são decisões que, como tudo na vida, né, que a gente tem que tomar todos os dias quando a gente abre os olhos e eu posso deixar que a preguiça vença ou a determinação de levantar e acordar e ir em busca, né? São opções que vão traçar o nosso destino lá no futuro. Exatamente. Esse meu amigo Fernando é o marido da dona Maria Dalva, o pai da Rafaela, meu amigo atleta de adestramento clássico. Ô, Fernando, depois desse nosso processo aí todo que a gente fez aí durante 2 meses e meio, 3 meses, por que que você recomendaria um coach esportivo para um amigo seu ou para um atleta, meu irmão? Cara, principalmente para o atleta de alta performance ou para qualquer pessoa que está em busca de desenvolvimento pessoal, acho que o primeiro passo em direção ao real desenvolvimento pessoal é a gente ter consciência de onde estamos e de onde queremos chegar. Paralelo a isso, desenvolver um planejamento de como você pode sair de onde você está e chegar aonde você quer. E o coach te ajuda nesse sentido. Então, como eu já falei, eu já havia organizado esse mapa, já havia aplicado as ferramentas sobre desenvolvimento pessoal. E no meu caso, eu creio ser extremamente importante, e isso eu falo a todos os atletas e todos os executivos, todas as pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e espiritual, a gente não pode deixar a chama apagar. Então a gente tem que estar sempre colocando azeite na candeia. E é isso, eu não posso deixar a chama apagar. Eu tenho que estar sempre indo em busca de desenvolvimento, de profissionais que utilizam de metodologias que funcionam no desenvolvimento pessoal e, no caso, no desenvolvimento do atleta, para quem é atleta, para que a gente, como eu falei, a gente acabou de discutir, né? A jornada ela é grande, nós estamos um pedacinho dela. Então a gente tem que dar dando continuidade, checar se a forma que você havia organizado está alinhada, faz sentido, posso fazer algumas mudanças, alguns ajustes. Eu sinto que nesse segundo não, nesse processo que nós estamos fazendo juntos, eu estou mais atento a detalhes que que eu não estava prestando tanta atenção e,
E como o esporte de alta performance diz, é os detalhes que vai fazer a diferença. Então, acho não, está sendo e vai continuar sendo, porque eu vou continuar aplicando tudo que eu aprendi com você, é extremamente importante, e abrange aí todos os aspectos, tanto da vida pessoal, profissional e espiritual. Obrigado pela sua vida. Que Deus abençoe muito você. Legal, Fernando. Eu que agradeço. E, pô, Fernando, curiosidade minha. Se por acaso a gente não tivesse se conhecido ou se encontrado, né? Ah, você faz uma pergunta que, não sei, a gente se conheceu e se encontrou. Se Como não é que tivesse, seria o Fernando Santiago Linhares aí, eu pô? só sei que eu, eu sem Jesus não poderia ser ninguém. Sem o Tiago Linhares, seria o Fernando, sem o Tiago Linhares. É o Fernando que já existia e tal. Então, assim, Fernando, Você é uma ferramenta de Deus. isso. É exatamente por isso. Por que que Deus colocou eu na tua vida, então, meu irmão? Exatamente, porque eu creio que Deus ama a sua vida, Deus ama a minha vida, e ele fez essa conexão. Ele sabe de todos os indivíduos que habitam todos os lugares, em todos os universos, principalmente que nós sabemos que há vida na face da Terra. Então, é Deus. Não foi ninguém que me falou de você. Meu Deus. Tudo bem que o trabalho do Google, você deve ter uma boa apresentação para o Google e ele apresentou você para mim, mas apresentou outros também. Então, foi você que me chamou a atenção e nem fui em outros, nem conversei com outros, nem cheguei a cortar outros. Foi você e pronto. Então, É legal ver essa fala sua, Fernando, porque você orou antes, eu oro daqui e as coisas aconteceram. E o Google, de uma forma espiritual, nos aproximou, mas que bacana. Eu acho que né? é por aí mesmo. Fernando, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo aqui sobre você, sobre o teu trabalho, sobre o teu esporte, que é o adestramento clássico, sobre o ser humano, né, Fernando, treinador de pessoas, treinador de cavalos, de rodagem do mundo todo. Fernando, o que que a gente pode esperar nos próximos meses, nos próximos anos, do atleta Fernando Rolim do adestramento clássico? Bom, primeiramente do cristão Fernando Rolim, que Deus continue me capacitando e eu seja dê toda a honra e glória a Ele em todos os passos e em todas as conquistas. Isso é algo que, para mim, é muito importante, que eu nunca desvie do caminho de ser humilde diante de Deus. Eu sei que eu vencerei e quando vencer eu quero estar submisso ao Senhor. Então, isso é algo muito importante para mim. O Fernando, como atleta, continuando dedicado, tendo novos aprendizados, que Deus abra os meus olhos para aquilo que eu não consigo enxergar nesse momento, e que quando abrir os meus olhos, que Ele também me capacite com soluções para aquilo que eu estava cego e que pode ser problemas ou não, para que eu continue desenvolvendo e melhorando, né? Porque certamente surgirão novas situações onde, poxa, eu não vi que eu estava fazendo errado, eu não vi que eu podia ter melhorado isso. E aí, naquele momento, eu tenho a consciência, então que eu seja capaz de usufruir da forma correta, né, daquilo que Deus está me dando, porque é Deus que nos mostra os caminhos e as verdades. E aí a gente fica curioso para saber onde é que Deus vai te levar, né, meu amigo? A gente faz o nosso papel, a gente, como diz o ditado, né? A gente ora como se tudo dependesse de Deus, e a gente dorme, acorda e trabalha como se tudo dependesse da gente. Então, e aí
a gente fica curioso, né, Fernando, por qual é o resultado. Eu fico torcendo por você, pelo teu projeto Exato. olímpico. E esse é um processo, né, de conseguir que a gente acorde e haja dependendo de Deus antes de depender da gente. A gente Mas depende 100% dele e age como se a gente entregasse essa vida na mão dele. nós estamos falando aqui, certamente, duas pessoas que têm essa consciência, Sim. mas ainda impera, né, o eu em tomar as decisões. Esse é o desafio, Fernando? Matar o eu e viver sendo escravo de Deus, aí sendo servo dele e orientado por ele para onde ele quer nos levar aí. Meu amigo, é isso nossa conversa de hoje sobre dominar a mente, sobre domando a mente. O meu amigo, esposo da Maria Dalva, o pai da Rafaela, o rapaz de 44 anos, mas um jovem com uma vontade, um fogo, uma paixão por chegar à Olimpíada. Fernando, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nesse processo, nesse projeto, na tua vida. Foi um prazer estar contigo nessa sua Nós vida. vamos assistir esse filme juntos ainda em outra oportunidade. Eu acho que tu tem um livro muito bom para fazer, cara. Talvez, quem sabe, a Netflix te contrate, falar um pouquinho de você, da tua trajetória, do teu estilo de domar. Por que não? O céu é o limite. Se for para honra e glória de Deus, por que não, Fernando? Mas eu Exatamente. Se fico for para aqui, a honra e glória de Deus, eu por fico que na não? sua torcida aqui de verdade. Beleza, meu amigo? Tamo juntos. Um abraço. Abraço. Então, se você curtiu, se você gostou desse nosso bate-papo, um pouquinho da história do Fernando, adestrador de cavalos, adestrador de pessoas, o atleta do adestramento clássico, compartilhe esse vídeo, deixa seu like aqui, envia para outras pessoas que querem saber um pouquinho mais e vai lá nas redes sociais e procura aí e saber um pouquinho mais sobre Fernando Rolim. Forte abraço e eu te vejo então no próximo vídeo.